Durante esse café, eu vou te contar 8 coisas que você precisa saber se você tem plano de saúde ou utiliza o SUS. Se você já teve dificuldade para marcar consulta, ou recebeu uma negativa para exame, ou até ouviu que o plano de saúde não cobre o teu tratamento, esse vídeo é para você. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar sobre os teus direitos. Mas antes de começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de vídeos como este. Meu nome é Bruna Santana, sou advogada de Direito da Saúde e para você não ficar mais perdido na fila de atendimento ou quando receber uma negativa da cobertura do plano de saúde, eu preparei 8 coisas que você precisa saber para se defender. Primeira coisa que você precisa saber: direito à saúde é garantido, não é um favor. Parece algo básico, mas isso muda tudo. No SUS, muitas pessoas ainda acham que é um favor. Nós temos que ter em mente que não é. Aceitam respostas vagas, justificativas incompletas e falta de informação. Mas o sistema público de saúde foi criado justamente para atender a população. Ele é financiado através de impostos pagos por nós. Então, quando você vai até o SUS, a uma unidade básica, a um hospital público, você não está pedindo um favor. Você está solicitando um dever, um direito do Estado que é garantido pela Constituição Federal. No plano de saúde, a lógica é semelhante, mas por outro ângulo. Porque nos planos de saúde nós temos contratos. Você paga uma mensalidade, existe uma contraprestação financeira. Então a operadora, ela presta um serviço. Você também não está solicitando um benefício, você está exigindo o cumprimento contratual. Essa consciência muda a postura, porque você deixa de aceitar qualquer coisa e vai atrás de esclarecimentos. Vamos imaginar uma situação comum. O médico pede um exame mais complexo, como uma ressonância, e o plano de saúde responde não autorizado. Muitos pacientes acabam parando por aí, mas a pergunta correta é por quê? Foi ausência de cobertura contratual? Foi alguma falta de documento? Sem a justificativa clara, você nem consegue avaliar se essa negativa ela foi legal ou ilegal. No SUS acontece algo parecido. Às vezes o paciente ouve que não há vaga ou que está na fila de espera. Mas a questão é, em qual posição você está na fila? Está faltando algum documento? O pedido foi corretamente inserido no sistema? Transparência é fundamental e a negativa ela precisa ser formal, porque sem a formalização você sequer consegue realizar uma reclamação administrativa. Terceira coisa, o relatório médico ele é decisivo. Muitas vezes o problema não está na resposta do plano de saúde ou do sistema público, mas sim na forma como ela foi apresentada. Um relatório médico que simplesmente fala que o paciente precisa do tratamento X, às vezes não é suficiente para demonstrar a urgência e a necessidade do tratamento. Agora imagina um relatório médico onde ele descreve o tratamento, qual a doença, o CID, quais foram os tratamentos já realizados, o porquê que o paciente precisa desse tratamento, a urgência, a necessidade. Você consegue perceber a diferença, a análise que tem nesse relatório? O sistema ele funciona com base em documentos, porque a autoridade ele não conhece o paciente, ele não sabe as necessidades, então ele vai se basear com base nos documentos que você apresenta para ela. Então, um relatório médico bem detalhado faz toda a diferença. Quanto mais detalhado, mais técnico for o relatório, mais consistente será o pedido. Quarta coisa, o rol de procedimento não pode ser utilizado como justificativa para negar tudo. Essa é a maior fonte de conflito, porque o plano de saúde muitas vezes nega o tratamento com a justificativa de que ele não está no rol. Mas o rol é uma lista mínima de cobertura obrigatória, ou seja, ele define o padrão básico. Isso não significa que tudo que está fora da lista seja proibido. Cada situação precisa ser analisada de forma individual. Existe alternativa terapêutica eficaz na lista? O tratamento indicado possui respaldo científico? Há uma justificativa clínica consistente? Negativas padronizadas que não levam em consideração o quadro específico do paciente geram distorções. O sistema não pode funcionar de forma automática quando se trata de saúde humana.
Quinta coisa, carência tem limite, principalmente quando envolve urgência e emergência. A carência contratual, ela é legítima em determinados procedimentos eletivos, mas ela não pode ser utilizada em casos de emergência ou urgência após o prazo inicial mínimo. Emergência é emergência e o sistema não pode ignorar isso, principalmente quando há risco de vida. Sexta coisa, demora excessiva também viola o direito à saúde. Às vezes não existe uma negativa formal, mas sim um silêncio do plano de saúde ou até mesmo do SUS. Cirurgias que são remarcadas diversas vezes, demora para conseguir consultas ou até mesmo exames. Isso tudo mesmo diante de uma dor intensa. Em doenças graves, o tempo ele é crucial, ele interfere diretamente na evolução do quadro. Existem prazos estabelecidos para algumas situações específicas, principalmente em casos de doenças oncológicas. E mesmo quando não há prazo expresso, a razoabilidade deve prevalecer. O acompanhamento ativo faz diferença. Consultar sistemas, atualizar cadastros, solicitar informações. Isso não é conflito, é cuidado. Sétimo item. Tratamentos experimentais exigem uma avaliação mais rigorosa. É natural que surjam novos medicamentos, novas terapias, porque a medicina ela evolui todo dia. Mas para conseguir esses tratamentos que ainda estão em fase de estudos, ainda não tem um registro na Anvisa, é preciso um olhar mais crítico, mais detalhado para conseguir esse tratamento para o paciente. Isso porque o judiciário ele exige evidências científicas constantes, porque decisões precipitadas podem trazer riscos para o paciente. O judiciário costuma exigir evidências científicas, estudos clínicos, tudo isso porque nem toda novidade científica pode ser aplicada em ampla escala. Cada situação exige cautela e responsabilidade. Oitavo e último item. Estratégia e organização são determinantes. Guardar documentos não é exagero. Protocolos, e-mails, consultas, exames, tudo isso constrói um histórico. Muitas vezes, quando o paciente organiza adequadamente esses documentos, a análise administrativa muda. E caso eventualmente você precise ingressar judicialmente, essa organização desses documentos ajuda e facilita no entendimento do caso. Nem todo problema precisa virar processo, mas todo problema precisa ser bem documentado. Se você tem plano de saúde ou utiliza o SUS, entender essas 8 situações te ajuda a garantir os teus direitos. Você passa a entender o funcionamento do sistema, passa a identificar quando algo está dentro da normalidade ou se merece questionamento. Saúde é um tema muito sério para ser tratado apenas com suposições. Informação traz equilíbrio, e equilíbrio é algo fundamental quando estamos falando de algo que impacta diretamente a vida. E conhecimento adequado reduz vulnerabilidade. E isso, na prática, faz total diferença. Nos vemos no próximo vídeo.